Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Muito bem, amados, eu iniciei um estudo falando sobre Deus Criador, sobre Deus criando todas as coisas. Falei sobre os 5 dias da criação. Hoje eu quero falar sobre o 6º dia. Vamos à palavra de Deus. Livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo de número 24. Vamos à leitura da palavra de Deus. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis e a besta feira da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado todas as ervas que dá semente e que está sobre a face da toda a terra, e todas as árvores que dá fruto, de árvores que dá semente, ser-vos-á por mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será por mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã, o dia 6º. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui entrando na Tua presença para ministrar, Senhor, a Tua palavra, para trazer, Senhor, uma mensagem oriundo, Deus, do Teu coração, para o coração do meu irmão que me ouve, Pai, para este meu irmão que me acompanha através da rede social. Eu te peço, Pai, usa-me poderosamente para trazer uma mensagem que vem tocar na alma, que vem tocar no coração, que vem tocar no intelecto, que vem trazer vida, Pai, que vem trazer paz, que vem trazer saúde, que vem trazer cura, que vem trazer libertação, Pai. Este é o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Muito bem, amados e diletos irmãos, chamo a vossa atenção para o 6º dia da criação. Quero fazer uma breve correção. Eu havia dito que no 5º dia Deus havia feito os répteis, mas foi no 6º dia. Então vamos hoje aprender sobre a criação do 6º dia, pois no 7º o Senhor irá descansar. A palavra de Deus disse que
A criação dos seres viventes foi no 6º dia. Veja bem, e disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie. E aqui Deus passa a enumerar gado, répteis e as bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E Deus fez as bestas feras da terra conforme a sua espécie. E Deus fez os gado conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E isso Deus viu que era bom. Então foi no 6º dia que Deus fez todos os seres rastejantes, os répteis, os gados e as bestas feras que existem na terra. Algumas destas bestas feras já foi extinto. No caso, há milhares de anos já foram extintas. Mas nós sabemos, amado, que segundo a palavra de Deus, tudo vem existir mediante a ordem divina. Deus dizia: haja tal coisa, surja tal coisa, apareça tal coisa. E assim ia surgindo, conforme a ordem divina, as coisas eram criadas. Mas, quando Deus foi fazer o homem, Ele faz uma reunião nos céus, reúne-se o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No versículo 26 ele diz: e disse Deus, ele consulta o Espírito Santo, ele consulta o Filho amado. Ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja bem, amados, houve uma reunião nos céus, Deus fazendo uma reunião, a Trindade divina entrando em concordância para que o homem fosse feito. A coroa da criação foi planejado por Deus. A coroa da criação foi planejado pelo Pai, foi planejado pelo Filho, foi planejado pelo Espírito Santo. Deus fez o homem para que este homem viesse dominar sobre os peixes do mar, para que ele dominasse sobre as aves dos céus, para que ele dominasse sobre os gados, sobre toda aquilo que havia sobre a terra, sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. Deus criou o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus criou o homem, a palavra de Deus diz que Deus criou macho e fêmea o criou. Veja bem, o ser humano foi feito distinto, foi feito macho e fêmea. Não existe uma terceira criação, ou seja, não existe um terceiro sexo, como muitas pessoas tentam introduzir dentro da palavra de Deus. Deus fez o homem e fez a mulher. Quem nasceu homem deve glorificar a Deus por ter nascido homem, deve exaltar a Deus, deve louvar a Deus, deve dar graça a Deus por ter nascido homem, porque foi Deus que o criou. Quem nasceu mulher deve exaltar o nome do Senhor nosso Deus, glorificar a Deus, agradecer a Deus por ter nascido mulher. Não há como você fazer diferente, não há como você transformar a sua sexualidade. Ainda que você passe por uma cirurgia para troca de sexo, o seu corpo continuará sendo de homem, o seu corpo continuará sendo de mulher. Não haverá dentro da mente de Deus uma terceira criação dele, porque ele criou homem e mulher. Foram distintos a criação de Deus. O ser humano foi criado perfeito para dominar a terra, para que dominasse sobre a terra. Deus os abençoou. Deus lhe disse: frutificai, multiplicai,
frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus fez o homem para que o homem pudesse sujeitar, dominar sobre todos os outros seres viventes, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Deus deu poder, autoridade ao homem e disse Deus: eu tenho vos dado tudo para que vocês possam se alimentar. Deus providenciou tudo ao homem. Deus deu a ele uma condição favorável para que ele tirasse da terra o sustento para a sua vida. Deus deu a ele toda a erva que dá semente, que nasce sobre a face da terra. Deus deu a ele toda a árvore que produz fruto, conforme a estação do tempo, para que viesse ser o mantimento do homem. Deus deu a ele todos os animais da terra, todas as aves dos céus, todos os répteis da terra, que tudo que há alma vivente, toda a erva verde lhe será por mantimento. E assim foi, diz a palavra de Deus. Deus preparando tudo para que o homem pudesse ter uma perfeita felicidade. Deus deu tudo quanto tinha feito, para que o homem pudesse tirar o sustento, para que assim ele vivesse, sobrevivesse, e que assim ele fosse o ser dominante da terra. E tudo isso foi perfeito para Deus, tudo isso foi bom para Deus. Isto aconteceu no sexto dia. E assim, amado, os céus, a terra e todos os seus exércitos foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, então o Senhor nosso Deus descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E acabando Deus o dia sétimo, santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, porque Deus criara tudo perfeito, tudo ele fizera perfeito. Portanto, amado, Deus, ele é o Criador do universo, ele é o Criador dos céus e da terra. Ele criou tudo perfeito, para que assim o ser humano pudesse, antes de ele criar o homem, Deus preparou toda a terra para que pudesse receber a sua coroa da criação. Deus, após ter criado o homem, após ter criado os animais, os répteis e todas as bestas feras da terra, ele descansa no sétimo dia. Após descansar, Deus ele criou o jardim do Éden. Esses são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra, os céus e todas as suas obras. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Portanto, amados, quando Deus fez, ele fez perfeito. Deus criou perfeito, toda a sua criatura foi perfeito. Deus plantou um jardim, Deus fez um jardim, colocou o homem neste jardim, mas o homem tinha uma obrigação, ele tinha um dever. O dever que ele tinha era de ser o guardião daquele jardim, de ser aquele que cuidava o jardim de Deus, o lugar onde Deus vinha na viração do dia para conversar com o homem. Deus deu a ele uma ordem, que ele não deveria comer de um fruto, de uma árvore que estava no jardim do Éden. Mas todos nós conhecemos a história da queda do homem. A Bíblia diz que quando Deus produziu o jardim, ainda não havia chuva sobre a terra, pois um vapor, porém, subia da terra,
e regava toda a face da terra. Gênesis capítulo 2, versículo 6. Então o Senhor nosso Deus formou o homem do pó da terra, e Deus fez algo extraordinário. Deus soprou em seu nariz o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus plantou um jardim no Éden. Nós não sabemos, amados irmãos, aonde se localiza o Éden, mas existe algumas informações na palavra de Deus. A Bíblia diz que o jardim do Éden estava na banda oriente, pois ali o homem que tinha formado, o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, para que servisse de comida. Mas também ali estava a árvore da vida no meio do jardim, a árvore também da ciência, do conhecimento do bem e do mal. E aí sim, amados, a Bíblia nos informa que havia alguns rios que regavam o jardim, e esse rio, amados irmãos, se nós estudarmos a palavra de Deus, nós vamos encontrar a localização deste rio, mas o jardim do Éden nós não conseguimos encontrar. Amados, a Bíblia diz que o nome do primeiro é Pison, e este é o que rodeia toda a terra de Avilã, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom, e ali há a abundância de pedra preciosa. Mas, amados e diletos irmãos, amanhã eu estarei falando sobre o que ocorreu dentro do jardim do Éden. Estarei falando, tentando mostrar para você as informações, para todos vocês, as informações aonde estava localizado o jardim do Éden, mas o jardim do Éden não está mais lá. Para onde foi o jardim do Éden? O que aconteceu com o jardim do Éden? Aonde está o jardim do Éden? Eu também não sei, mas tentarei explicar-vos amanhã. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago para vocês neste dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Eterno e soberano Deus, quero te glorificar, Pai, por este momento que eu trouxe, Senhor, esta palavra, que não é minha, Pai, é a Tua palavra. É a Tua palavra, Senhor, que traz vida, que transforma, que liberta, que santifica, que purifica, que nos dá, Senhor, o conhecimento da Tua grandiosidade, que fala-nos, que nos informa, ó Deus, de que maneira cada um de nós fomos criados, Pai. Fala-nos da maneira como o Senhor criou o universo, os céus, a terra, a lua, o sol, as estrelas, as árvores, todos os seres viventes foram criados mediante uma ordem divina, mediante a Tua ordem, mediante a Tua palavra, mediante o Verbo encarnado, que é Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor nosso Deus, criando todas as coisas mediante a Tua ordem divina, e a Tua ordem divina cumpria toda o sentido da criação, trazendo à existência por meio do Espírito Santo todo o que foi criado, meu Deus. Por isso, Pai amado, eu te exalto, te glorifico, te louvo, te dou graça, meu Deus, pois o Senhor é o meu Pai, o Senhor é o Criador, o grande arquiteto dos céus e da terra. O Senhor criou os anjos, os querubins, os serafins, todos os exércitos dos céus foram criados por Ti, Pai. E o Senhor criou o homem perfeito, a coroa da sua criação, para que o homem fosse um ser dominante aqui na terra. Por isso, meu Deus, eu te glorifico, te louvo, te dou graça, Pai, pois eu faço parte da Tua criação divina. Eu sou um milagre do Senhor. Eu fui gerado no ventre da minha mãe, não sei explicar, mas foi de uma maneira terrível e gloriosa
precioso a maneira como o Senhor me criou. Por isso, meu Deus, meu Pai amado, eu quero exaltar, te louvar, quero bendizer o teu nome, quero dar glórias a ti, meu Pai. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado, que a tua infinita misericórdia e bondade permaneça na nossa vida. Assim, meu Deus, eu encerro a minha oração pedindo, Pai amado, que o Senhor unja este copo com água, Pai, para que esta água seja um bálsamo dentro do meu interior, Pai. Que tenha o poder de curar, de me libertar, de sarar, de transformar-me cada dia mais, me aproximando de Ti, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém e amém.